Amém. Graças a Deus aí. Carmen chegou, né? Amém. Graças a Deus. O povo tá chegando devagarzinho. Boa noite, graça e paz da parte de Deus no coração de vocês. Que o Senhor seja louvado, adorado, né? Esse tempo tão maravilhoso que a gente teve de adoração, de ministração. Que Deus continue abençoando a vida do Luiz, da Zildeia, da nossa equipe como um todo, né? A disponibilidade que esses irmãos permitem que o Espírito Santo haja na vida deles. Muito lindo, muito lindo. Deus abençoe Luiz e Zildeia por tudo que o Senhor tem feito através de vocês. Deus seja louvado por isso. Eu quero dedicar esse culto, a Igreja Batista da Vila Oriente dedica esse culto em gratidão. Eu esqueci domingo também, né? É comum, a gente é humano, a gente falha, né? Eu esqueci domingo de agradecer a Deus pelo casamento do Luiz e da Zildeia no sábado. Também esse culto de gratidão a Deus por isso, pela vida deles dois. E também pela vida da nossa irmã Maria, a nossa diaconisa, né? Então que Deus abençoe a vida dela. Esse culto está sendo dedicado ao Senhor também pela vida dela. Eu ainda não liguei para ela hoje, eu tive que estudar, estava com as matérias atrasadas e passei boa parte da tarde estudando, não deu para ligar para a tia Maria. Mas eu vou ligar ainda hoje para ela ainda, para dar os parabéns a ela. Que Deus seja louvado pela vida dela, por tudo que ela é, né? A instrumentalidade que ela é também para nós, a experiência dela para nós. O Senhor seja louvado pela vida dela. Então que Deus seja engrandecido nessa noite. Eu achei muito interessante como o Espírito Santo conduz as coisas, né? Eu vim com um desejo no coração de estar ministrando uma oração para nossas famílias, pelos nossos casamentos. E Deus usou a vida do Luiz. Glória a Deus por isso. Fomos ministrados pela graça de Jesus, porque o desafio é muito grande do casamento. Ele não vida 2 não é facilidade. Se você não tiver jogo de cintura, graça de Deus, vontade de persistir, de insistir na vida 2, você desiste. Qualquer um desiste, porque é uma maravilha. O casamento é uma bênção, mas traz o desafio da convivência. E é aí que pega. Nós convivemos uns com os outros, nós somos diferentes, nós viemos de famílias diferentes. E hoje eu estava conversando justamente com uma pessoa sobre isso, né? O pensamento de separação, né? Essas coisas acontecem assim na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, ninguém tá imune disso, sobre justamente esse pensamento, essa oração que o Luiz fez, porque a pessoa, quando está numa crise, ela costuma simplesmente olhar para os defeitos. E no momento do auge dessa crise, a pessoa não consegue mais enxergar qualidade nenhuma no parceiro, na parceira, e só olha os defeitos, só murmura, não quer assunto, quer ficar moado, quer ficar distante. Isso só prejudica a relação, e isso realmente dá lugar ao pensamento de separação, de desistir, enfim. Não é esse o projeto de Deus para a família. Deus criou a família como um valor eterno para ser indivisível. É o propósito de Deus. Jesus falou que o divórcio veio por causa da dureza do coração dos homens. Então, que Deus nos dê a condição, a graça para a gente manter o nosso casamento. Tá? Vou orar por esse tempo, agradecendo pela vida do Luiz, da Zildeia, pela vida da irmã Maria, orar pela Josiane, orar por nós, enfim, por tudo que a gente está vivendo aí, agradecendo por tudo isso. A Eli que está aí, ela pode passar na igreja amanhã. Eu passo na sua casa amanhã bem cedinho, Eli, em torno de 8 horas da manhã, quero deixar mercadorias lá para você, fraldas que a igreja está repassando para você. Alguns irmãos doaram, eu vou deixar na sua casa, vou tocar lá 8 horas da manhã, me atende que eu estou com pressa, tá bom? Vamos orar nesse tempo? Pai, obrigado por esta noite, pela tua palavra já ministrada aos nossos corações, através das canções, da oração do teu filho, da graça que está sobre o rosto da sua filha Zildeia, sobre o rosto do seu filho Luiz. Muito obrigado por essa oração tão ungida ao Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz e fará por nós.
Cuida deles, cuida da nossa equipe, cuida, ó Deus, da tia Maria. Obrigado por mais um ano de vida da tua serva. Estenda, Pai, a cada dia a tua mão de alegria, do enchimento do teu espírito. Renove as suas forças, a sua saúde. Encha da glória do Senhor a sua casa. Proteja os seus queridos. Abençoe, ó Pai, os dias da tua filha como tem sido até aqui. Que ela, Pai, possa sempre, sempre, como ela testemunha para a gente, estar agarrada, ó Pai, com Jesus Cristo, o Salvador da vida dela. Quando eu ligo para ela, eu sempre falo, é Maria de Jesus, ela começa a rir comigo. Graças a Deus, porque essa Maria Melo é de Jesus. Abençoe a sua vida, Pai. Obrigado, Pai, pela vida da Josiane, pelo trabalho que o Senhor já está fazendo no coração dela. Nós a colocamos diante de Ti, a sua saúde, colocamos o tratamento, colocamos os médicos, tudo que está acontecendo sobre a sua vida. Estenda também a sua mão sobre ela, estenda a sua mão sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias, sobre os filhos, sobre os namorados, sobre os noivos. Ó Pai, nos dê a condição de enfrentarmos o desafio da convivência, porque ela não é simples. A convivência requer esforços, dedicação, requer, ó Pai, muita pegada para a gente poder se entender, poder, ó Deus, viver uma vida dois feliz, debaixo da sua graça. Que a tua maravilhosa graça repouse sobre as relações dos casais, para a glória e para louvor de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Salmo 10, queridos. Salmo 10. Vamos no Salmo 10. Eu vou ler na versão NVI para você ele todo. Ele contém 18 versículos. E a palavra do Senhor nos diz assim. Salmo 10. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça e em sua ganância. Amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras, ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, e emboscadas mata os inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto, nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, erga a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa para tomá-los em suas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é o Rei para todo sempre, e da sua terra desaparecem os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Amém. Graças a Deus pela leitura aí da palavra de Deus, né? O Salmo 10, ele é muito interessante, esse salmo, porque
o Salmo 10, ele registra, vamos dizer, o lamento, né? O lamento do salmista em relação à prosperidade dos ímpios, né? Em relação ao clamor que ele manifesta diante de Deus pedindo justiça. Então o Salmo mostra que os ímpios, eles se levantam contra os justos para maltratá-los, mas Deus é aquele que vê, né, todas as coisas, aquele que está ciente de todas as coisas. E ele, nesse Salmo 10, ele pede a manifestação dessa justiça do Senhor. Nesse Salmo também, a gente vê que no título dele não tem nada, né? O título está lá no Salmo 9, né? E o Salmo 10 não tem título, aí o Salmo 11 tem um título, aquele comentáriozinho ali em cima, né? Que a gente costuma ler. Então não tem nada sobre o seu autor e a ocasião desse salmo. Mas por sua conexão, eu falei isso semana passada para vocês, que o Salmo 9 e o 10 é considerado às vezes como um único salmo, né? Com essa conexão que ele tem com o Salmo 9, é possível que esses ambos originalmente fossem realmente um único salmo. É de notar aí que o Salmo 10 conclui com um acróstico, né, que é aquelas letras que vão escrevendo, né, amor, vai escreve sobre o amor, e quando chega no M, vai escrevendo, aí sobressai o A, M, O, R ali, o acróstico é isso. E na Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, ele aparece, né, como um único salmo só. E também na versão Vulgata, né, que é a versão do latim da Bíblia, também aparece como um salmo só. Mas na nossa Bíblia aparece como Salmo 9 e Salmo 10, né? Então isso não pesa muito, porque por um lado o Salmo 10 traz uma mudança assim de disposição que parece indicar para gente que o Salmo 9 e o 10 são o mesmo salmo, mas não apenas os salmos iguais. Eles são salmos, nós interpretamos como um salmo, um complementa o outro, são complementares, relacionados e complementares um ao outro. Em outras palavras, o Salmo 10, o Salmo 9, podem muito bem ser complemento um do outro mesmo, de modo que ambos precisam ser considerados, na verdade, como um par. Seria um salmo que é par um do outro, né? Então o esboço desse salmo, quer dizer, as duas grandes partes principais, são duas grandes partes principais. Do verso 1 ao 11, que é a primeira parte, o salmista observa a arrogância do ímpio, como você viu. E na segunda parte, ele levanta um clamor a Deus, pedindo por justiça e reconhecimento dessa onipotência e onisciência divina, né? Do versículo 12 ao 18. Então vamos lá por parte. Reparou a arrogância do ímpio, né? É a parte que vai até o verso 11 dele aí. Você observa aí muito claramente que ele começa com duas perguntas que demonstram uma preocupação do salmista, uma aparente ausência de Deus diante da tribulação da vida. Quando ele pergunta, né, ele deixa bem claro: por que estás tão longe? Em tempos de angústia também, em tempos de angústia, você está longe, o momento que ele estava enfrentando. Nesse ponto, nos parece, olhando para o estudo desse salmo, que o salmista estava enxergando a situação aos seus próprios olhos, em vez de enxergá-la pelos olhos da fé. Tá? Então esse tipo de fraqueza acontece muito comigo, acontece muito com você, nos acompanha bem de perto isso no nosso dia a dia, leva a gente de forma equivocada ver que Deus está distante de nós ou está um pouco desinteressado nos nossos assuntos, porque os nossos assuntos são repetitivos, a nossa aflição não está mudando, a nossa dor está aumentando, a sensação que a gente tem, porque a gente olha com os olhos naturais, o salmista estava olhando com os olhos naturais nesse momento aqui, é que Deus está distante, que Ele não está bem aí para nós não. Então olha só, por isso que a gente se identifica muito com os salmos. Isso tem a ver comigo e você. Quem nunca se sentiu assim, será que Deus vai atuar mesmo nisso? Deus
Deus precisa ter mais pressa em me socorrer, eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração, eu acho que Deus não me ama tanto assim. A gente passa por essas crises aí. Na sequência, ele vai mostrar para a gente, Davi, que ele estava se sentindo bem perturbado e cercado por conta de pessoas perversas, que diz o verso 2, que estavam cercando a sua vida. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre. Então ele vê e expõe isso diante de Deus, que costumava perceber na andada dele ali que essas pessoas eram perseguidas pelo ímpio e eram pessoas necessitadas, pessoas que estavam necessitando de uma ação de Deus, precisavam acreditar que Deus estava no controle, mas que a ação do ímpio estava engolindo, estava se apossando das pessoas, dos bens das pessoas, levando tristeza às pessoas, a ponto dessas pessoas pensarem que Deus não estava aí para eles. Então, do ponto de vista humano, apesar de toda a perversidade do ímpio, parece que eles estavam prosperando, diz o verso 5. Aqui fica claro essa evidência, que ele faz essa pergunta e tem a ver lá com o livro de Jó 20, versículo 2. Por que o ímpio prospera? Onde está Deus que não retribui com o juízo o seu mal? Jó fala isso. Parece que o salmista aqui replica essa ideia, né, no versículo 5, e ele coloca isso, que os seus caminhos prosperam sempre. Então ele estava angustiado com isso. Apesar da maldade, ele via o ímpio prosperando, crescendo. Em seguida, o salmista prossegue mostrando o retrato do ímpio como sendo uma pessoa prepotente, que não tem problema em declarar que jamais serei abalado, geração por geração, jamais me sobrevirá alguma coisa. O verso 6 trata disso. Então esse tipo de declaração é esperado de pessoas cujas bocas, segundo ele, no verso 7, está cheia de maldição, engano, opressão, mentiras, insultos, iniquidade. E o que incomodava o salmista caramba, não é possível. Poxa, essas pessoas perversas que estão cercando esse momento da minha vida me causam tanta dor. Cadê Deus nisso tudo? Cadê o Senhor nisso tudo? Será que Deus está longe de mim? Então essas pessoas, ele compara essas pessoas como feras selvagens, que amarram emboscadas, ficam na tocaia, do verso 8 ao verso 10 você vai ver. E vai em procura dos indefesos, dos necessitados, dos mais fracos. Então essas pessoas, elas fazem tudo isso no lado pecaminoso das pessoas, e de que o juízo de Deus nunca vai alcançará. Você viu o que ele falou? Ele diz uma coisa muito interessante. Deus não vai ver isso. Deus não vai se lembrar disso. Então, o arrogante, ele traz em si que não, né, como diz Dostoiévski, né, eu citei ele domingo, onde não há Deus, todo mundo faz o que quer. Então, é mais ou menos nessa direção. Então, o ímpio que não tem Deus no seu coração, ele deixou bem claro, eles não têm lugar para Deus, né? Verso 4 fala disso, não há lugar para Deus no coração do ímpio. Ele deixou isso muito claro aqui. Então vale tudo, vale meu pensamento, nada vai acontecer comigo, ninguém vai me punir, ele diz aqui que ninguém vai me chamar para prestar conta. Então esse tipo de pessoas, esse tipo de gente são como selvagens, né? Que armam emboscadas aos indefesos, né? Então isso tem que ser, o salmista traz isso em consideração para o Senhor. E aí do verso 13 ao 18, o segundo ponto, o clamor a Deus. Ele clama a Deus diante do quadro sombrio dos feitos dos ímpios no mundo, enfim, até da sua própria prosperidade, de ver o ímpio prosperar e fazer maldade, nada acontecer. Ele irrompe mesmo com clamor ao Senhor. Ele começa o verso 12, levanta-te, Senhor. Então Deus, erga a sua mão, não te esqueça dos pobres. Ele parece estar lembrando
está lembrando o que Deus tem que fazer. É na angústia da alma, na ansiedade, ele faz esse clamor. E isso é um grito de batalha, isso é um grito de guerra, a gente já viu aqui, está lá em Números 10, 35, você pode confirmar. É um estilo da poesia hebraica, e essa expressão de erguer a mão está dizendo da onipotência do Senhor. Quando toda vez que você fala, Luiz orou ainda, agora eu tenho esse método de oração comigo, estenda a tua mão de poder, a gente está clamando pela onipotência de Deus, né? O salmista tinha certeza de quem Deus era, e havia poder suficiente, força suficiente no Senhor, na fé que o salmista tinha no Senhor, dele derrotar as pessoas malvadas que buscam cercar os necessitados. Então era suficiente a mão de Deus para pesar e castigar essas pessoas malvadas que estavam fazendo mal ao outro ser humano. Então, e era a própria vida do salmista que nesse contexto fica bem claro isso daí. Então logo depois o salmista passa a destacar o caráter, né, protetor de Deus, que não deixa vulnerável e desamparados, não deixa os vulneráveis, desamparados. O ímpio pensa muitas das vezes, gente, que Deus não vê, mas ele sonda todas as coisas. É isso que diz o verso 13 e 14. Por isso o salmista ora a Deus e quebra o braço do perverso. Essa é mais uma expressão do poder de Deus. O Senhor é forte o suficiente para quebrar o ímpio e deixar ele totalmente derrotado. É ele que pensa ser imbatível, nada vai me acontecer. Então, por fim, o salmista vai para a conclusão desse salmo, mostrando que o desespero inicial que havia dado lugar, né, a esperança, o desespero tomou conta. O salmista botou um óculos humano, lembra que eu falei logo na introdução? Ele aqui estava olhando, parece que pelos olhos humanos, ele não estava olhando pelos olhos da fé. Ele não conseguia ver inicialmente nesse salmo a providência de Deus. Então ele reconhece, né, que o Senhor é o rei de toda a terra. Ele declara isso no verso 16, o Senhor é o rei para todo sempre, né? Então ele faz essa declaração quando ele começa a olhar com os olhos da fé, não mais na projeção humana. Ele coloca Deus como o Rei eterno, que jamais esteve longe, como ele iniciou falando, que jamais esteve indiferente aos humildes, aos pobres, que ele coloca no início. Então Deus é aquele que fortalece, socorre os oprimidos, e a manifestação da sua justiça nunca falha. Deus não está alheio ao sofrimento humano. Ele vê todas as coisas, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então o ímpio pensa o que ele faz na espreita, no esconderijo, escondido de todo mundo, que ninguém está vendo. Muita gente pode não estar vendo, mas o Senhor está vendo sim. E o ímpio pensa isso. Você viu que o Salmo falou? Não, o Senhor não vai me pedir conta disso. É muito interessante essa poesia, você olhar para isso. Sem dúvida nenhuma, o Salmo 10 traz uma lição prática a todos nós, servos do Senhor, de todas as épocas e lugares. Este salmo nos convida, como povo de Deus, a entrar em encorajamento através da providência de Deus na nossa vida. Esse conforto na justiça divina, apesar da perversidade que às vezes está totalmente ao nosso redor, injustiças acontecendo, a gente não entende porque isso acontece com gente boa e com gente maravilhosa, com gente de Deus. Esse salmo é um convite a gente não olhar a luta, o pesar da vida, as dificuldades, somente com o olhar humano. A gente precisa olhar as lutas e a vida como um todo, que nós temos um rei que reina, que não está no trono sentado, cansado, dormindo, cochilando. O Salmo vai tratar disso mais na frente. O Senhor não cochila, os olhos dele estão abertos. O Senhor não dorme, ele não precisa, ele não precisa ficar, né, tosquenejando, né, meio sonolento. Deus sabe a vida do teu povo, do seu povo, e sabe o que o seu povo precisa. Então o Salmo 10 é um lembrete
de que o crente deve deixar que a sua confiança no Senhor, para que ele triunfa diante de desesperanças que muitas das vezes invadem o nosso coração, quando os nossos olhos vão só para as circunstâncias desse mundo hostil que a gente está vivendo. É um convite. Lembra que ele começou porque está longe, porque na minha angústia o Senhor não me atende. Depois, quando ele entende que o Senhor é Senhor, que Ele é o Rei de verdade e que a sua fé precisa estar inabalável nesse Senhor, ele começa a mudar o seu olhar. Parece que tirou o óculos, botou o óculos certo, agora ele começa de verdade a enxergar a soberania, a onipotência e a pessoa do Senhor na vida dele. Isso é muito interessante. Essas coisas acontecem muito com a gente. Na nossa queixa, no nosso deserto, é comum a gente orar assim: Deus, por que isso? Deus, não é possível aquilo. Deus, eu não mereço isso. O que está acontecendo? Esse mal está me abatendo já há muito tempo. Eu preciso levantar. Parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração, as coisas não mudam, e a gente fica nessa angústia. E a gente interpreta aí que Deus está distante. Deus não se distancia da gente nunca. Nós fazemos separação de Deus quando a gente escolhe o pecado, a gente às vezes escolhe se afastar do Senhor, com equívocos na vida, por confiar em tantas coisas, e Deus em última coisa, primeiro do que Ele confia em tantas coisas. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Inclusive a sua fragilidade, a minha fragilidade deve ser colocada diante de Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê um resto de quarta-feira na presença dEle, com a vida cheia do Espírito do Senhor sobre a sua vida, para que a confiança em Deus venha te dar encorajamento necessário para você ver no Senhor toda a providência, toda a saída, toda a solução, que Ele lhe dará a vitória no tempo certo. Que Deus te abençoe. Tá? Não fique abalado com as perseguições, não fique abalado com as lutas, não fique abalado com perversos que estão armando contra ti. Deus é o Rei da sua vida. Confia nele. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela sua palavra, por esse salmo, falar tanto aos nossos corações. Mas isso não pode ficar aqui, Pai, só a gente olhar e tentar interpretar. A gente precisa colocar as verdades, os princípios desse salmo dentro do nosso coração. E essa confiança inabalável na pessoa do Senhor só é possível à luz do Teu Espírito reinando em nós. O Senhor, que é o Rei de toda a terra, possa reinar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente tenha uma fé, ó Deus, que passe por provações, mas que saiba que está nas Tuas mãos. Louvado, adorado seja o Teu nome, que vê e sabe prover todas as coisas. O nosso Jeová Jiré. Louvado seja Ti, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê toda a proteção devida, tá? Até domingo, 19h20, que estaremos por aqui também e ao vivo lá na IBVO. Deus abençoe a todos. Um forte beijo. Tchau.